Recentemente, eu me sentei para escrever um roteiro sobre uma sensação esquisita que sempre me aparece todo final de ano. Sabe, aquela frustração de sentir que o tempo passou rápido demais enquanto você ficou parado no mesmo lugar? É mais ou menos isso. Depois de escrever algumas linhas, eu percebi que nunca soube dizer se isso era só tristeza ou se era minha cabeça tentando me avisar que tinha alguma coisa errada. Porque eu sempre pensava na explicação mais simples para isso. Não Aí tem tu, como ser produtivo o tempo todo. tu derrubou a parede do pedreiro, velho? Tá com a febre do rato, ajudando? E com essa noção meio torta de produtividade, eu sempre deixava esse pensamento pra lá. Só que dessa vez eu fiz diferente. Enquanto eu escrevia esse roteiro, uma coisa estranha aconteceu. Aquela vontade de largar o texto que eu estava fazendo e puxar umas 3 comp sumiu. E demorou quase 2 semanas pra essa vontade voltar. O que pra mim é muita coisa. Porque jogar sempre foi o jeito mais fácil que eu encontrei de desligar a cabeça e teoricamente descansar. Apesar de nem sempre eu descansar tanto assim. E o cara que desenhou em um grão de açúcar e colocou em um quadro que ele fez, vocês viram? Vocês não vê nada, não, né? Vocês são todo filho da puta, não vê nenhum cara passando no meio ali, Foi aí que algumas perguntas começaram a martelar na minha cabeça. Por que eu sempre sinto vontade de jogar quando tenho algo importante pra fazer? Será que isso tem a ver com essa sensação constante de nunca ter tempo? E, mais importante, quanto tempo eu passo realmente jogando? Logo depois de pensar nisso, eu senti a vontade de jogar de novo. Como se a minha cabeça estivesse falando, não pensa demais nisso, vamos jogar aqui, ó, ignora isso aí, deixa de lado. E isso me motivou ainda mais a fazer diferente. Em vez de abrir o jogo, eu abri as estatísticas do aplicativo da Xbox, porque eu queria ter certeza se isso era realmente um problema que eu vinha ignorando ou se era só paranoia da minha cabeça. E ali ficou impossível de continuar fingindo que o tempo simplesmente sumia. O que eu vi ali foi outra coisa, um padrão que vinha se repetindo há anos. E naquele momento ficou claro de que isso era mais profundo do que eu imaginava, porque jogar nunca foi o problema. O problema de verdade é que o tempo passou e eu continuei jogando como se nada tivesse mudado. E quando eu percebi isso, fez sentido voltar um pouco no passado, para tentar entender onde tudo isso começou. Porque se você, assim como eu, foi uma criança nascida nos anos 2000, você cresceu num mundo bem diferente. Não só nos jogos, mas na vida real também. Quem aí não tem aquela lembrança de um domingo de manhã, onde você saía de casa com alguém da família para ir na feirinha de domingo comprar alguns jogos e comer um pastel? Como naquela época os celulares não eram muito bons, você ficava ali na barraca sentindo o cheiro dos pastéis, observando as pessoas, ouvindo aquele som ambiente e vivendo aquele clima meio estranho e confortável de um domingo de manhã. Logo depois vinha a melhor parte. Você caminhava em direção a um canto específico da feira, onde quase sempre tinha aquele carro parado com o porta-malas aberto e vários jogos empilhados em cestinhas. Ali você escolhia 5 jogos pelas capas mais fodas que você via, sem ter a menor ideia se algum deles ia rodar no seu videogame. E pra ser sincero, isso fazia tudo ser ainda mais divertido. Na volta pra casa, você torcia pra duas coisas: não aparecer aquela tela vermelha da morte e nenhum parente chato seu pedir pra jogar com você. Quando tudo dava certo, você ouvia aquele barulhinho. Você era transportado para um mundo mágico, onde os gráficos eram meio zoados e os personagens pareciam caixas de sapato. Dentro desses jogos, por algumas horas você desligava o cérebro do resto do mundo e se transformava em um emo com um senso de humor meio duvidoso. Pra onde vocês estão indo? Pro bingo? Ou quem sabe, um soldado fodão com uma quantidade suspeita de tensões homoafetivas que tentava impedir o mundo de ser dominado por armas militares. Naquele momento, aquilo era tudo que importava. Não tinha conta pra pagar, roupa pra lavar ou comida pra fazer. Sua maior preocupação era a lição de casa. E às vezes isso nem era uma coisa pra se preocupar tanto assim, né? As limitações daquela época forçavam a criatividade das empresas, o que fazia muitos jogos daquela geração serem mais marcantes do que muito AAA moderno. Sem contar que as empresas eram mais livres para errar, já que a indústria ainda não era controlada por um careca engravatado. Os jogos tinham começo, meio e fim e eram focados no seu divertimento, não em te manter preso ali para sempre. E o mais importante de tudo isso, o que fazia aquelas tardes parecerem infinitas, jogar ocupava um espaço que não competia com nada, não havia grandes responsabilidades te puxando de volta para a realidade, nem tanta cobrança ou pressa para fazer as coisas, nem aquela sensação constante de que jogar era perder tempo. Quando o jogo acabava ou você simplesmente se cansava,
vida continuava leve. Ainda tinha tempo pra sair brincar, soltar pipa, se encontrar com os amigos. Naquela fase, jogar fazia sentido, e era um lugar seguro, simples e confortável. Talvez seja por isso que esse hábito se enraizou tão fácil. Não como um vício, mas como parte de quem você era. Porque nessa época não era só o jogo que era bom, era a fase da vida que você vivia que também era boa. O problema é que esse hábito não ficou no passado. Sem perceber, ele veio junto pra vida adulta. Só que agora, num contexto que já não funciona do mesmo jeito. Porque antes você tinha tempo sobrando e poucas responsabilidades, mas agora a história é outra. O tempo é curto e a energia limitada. Você chega em casa cansado, com a cabeça cheia, e a última coisa que você quer é sentar na frente do PC por 3 ou 4 horas só pra passar pelo prólogo do Red Dead. Não porque o jogo seja ruim, longe disso. As bolas dos cavalos encolhem no frio. Ai. O problema é que os jogos de história exigem algo que hoje em dia você quase não tem. Tempo pra ter calma, prestar atenção e estar realmente ali. Não aquele incômodo constante de saber que sempre tem alguma coisa te esperando depois. Seja algo importante que você está adiando ou pequenos afazeres que vão se acumulando e acabam virando uma bola de neve. Enquanto você joga, uma parte da sua cabeça nunca desliga de verdade. E quanto mais você deixa suas responsabilidades se acumularem, mais aquela sensação constante de eu devia estar fazendo outra coisa aparece. E se você insiste em ignorar essa sensação, ela não vai sumir, ela vai virar culpa. E aparecerá na hora em que você se deitar na cama e perceber que não fez nada o dia todo além de jogar. É por causa disso que aos poucos, sem você perceber, os jogos de história começaram a perder espaço para essas porcarias aqui. Porque, diferente dos jogos de história, em uma partida de 40 minutos, você não precisa mergulhar no mundo novo, nem se lembrar de onde parou para se reconectar com a narrativa. É só sentar e jogar, e mesmo que você perca, esses jogos sempre te devolvem alguma coisa em troca. A junção desses sons com as barras de progresso cria a sensação de que você avançou, e por alguns instantes, isso alivia a culpa de não ter feito nada no seu dia. Enquanto num jogo de história, a progressão é lenta, contínua, e muitas vezes você nem sente que evoluiu de verdade. Porque as conquistas são do personagem, você acompanha a jornada e no máximo se identifica com ela, mas no fundo sabe que aquele avanço não é realmente seu. E é disso que os jogos competitivos se aproveitam. Cada partida é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe se vai ganhar ou perder, e essa incerteza é o que te mantém preso ali por horas. Você sempre sente que a próxima partida vai ser diferente e que nessa foi só azar ou que o seu time trollou. Sem contar que, diferente dos jogos de história, o progresso aqui não pertence a um personagem, ele é seu, e no final de cada partida a barrinha de XP vai avançar com aquele barulhinho satisfatório enquanto você desbloqueia uma nova recompensa. E seu cérebro, que não é bobo, entende rápido que vale a pena trocar 12 horas do seu dia por uns pontinhos virtuais e um chaveirinho no fim da season. Porque, pra quem não tem nada e passa o mês inteiro jantando pão com banana, esse chaveirinho representa que pela primeira vez em muito tempo você está sendo bom em alguma coisa de verdade. E isso parece mais divertido do que estudar, treinar ou criar um projeto, pelo menos enquanto você ganha. Porque quando você perde, uma coisa horrível acontece. Seu PNGzinho para de brilhar. Mas no fim, isso não importa tanto, porque ganhando ou perdendo, sempre vem aquela vontade de jogar mais uma, e depois mais uma. É aqui que esses jogos começam a ganhar espaço na sua vida sem você perceber, porque seu cérebro sempre vai preferir isso, ao invés daquelas tarefas chatas da vida real que não dão pontinho, ou brilham, ou mostram algum progresso imediato. Mas o real problema aqui não é jogar, é o tempo que vai sendo engolido no processo. Com o tempo, aquela sensação de deitar na cama, esperando ansiosamente pelo próximo fim de semana para jogar o dia inteiro, começa a mudar para um desconforto. Porque enquanto no jogo você avança e sabe tudo sobre o meta, as builds e o que foi adicionado no novo patch, na vida real você continua parado. Provavelmente no mesmo trabalho, com o dinheiro ficando cada vez menor e seu corpo engordando enquanto sua cabeça fica pior. E isso não é nem o pior. O foda mesmo é não entender porque você se sente assim e continua jogando esses jogos. Você começa a se sentir frustrado com a própria vida, mas não consegue apontar exatamente o que fez de errado. Só sente que alguma coisa não encaixa e que você deveria estar em outro lugar, mas
mas não está. Até que um dia você se deita na cama e percebe que jogou 10, 12, 16 horas e continuou no mesmo elo. E no dia seguinte o despertador vai tocar e você vai encarar mais uma semana exatamente igual à anterior. Foi pensando nisso que eu percebi que por muito tempo esse foi o meu refúgio para descansar e desestressar. Só que o real problema começou quando eu descobri que parar não funciona de um jeito tão simples assim. Porque você não acorda um dia e pensa, hoje eu vou abrir aquele jogo e passar 12 horas jogando. Na maioria das vezes você nem decide jogar. Quando percebe, já abriu o jogo e puxou umas 3 ou 4 contas, quase do mesmo jeito que você faz com o Instagram. O problema é que com o jogo isso é mais sutil, porque não é só você na frente de uma tela. Muitas vezes seus amigos te chamam, e pra você esse é o único momento do dia em que você não se sente completamente sozinho ou engolido pela sua rotina. Então jogar deixa de ser só um passatempo e vira um lugar onde você não precisa explicar nada pra ninguém e também não é tão cobrado às vezes. A partir de agora, a gente tem que certificar que cada bala vai ser gasta com consciência, Gui. A gente tem pouca munição, velho. Pode ser que a gente vai precisar, velho. Uma tartaruga, uma tartaruga! Eu tava quase comendo canudo, velho. Não deixei, mano. Salvamos ela do canudo, ninguém. Salvamos ela. Ficou entediado? Tentou escrever, editar, começar algo novo e travou e não conseguiu sair do lugar por horas. É aqui que seu cérebro aprende uma coisa perigosa. Jogar funciona. Porque enquanto você joga, esses sentimentos ficam em silêncio e você não precisa lidar com eles por algumas horas. E aos poucos jogar deixa de ser algo que você escolhe e vira algo que acontece antes mesmo de você pensar. Não porque você não quer jogar, mas porque você só não quer sentir esse desconforto que a vida adulta causa. E nada disso parece errado, afinal você só está em casa jogando como todo mundo faz. Por isso, se prender nesses pensamentos é natural. Mas eu me cansei de prender neles. E foi refletindo sobre isso que eu percebi uma coisa. Na vida real, as tarefas mais simples são muito mais difíceis do que qualquer desafio difícil em algum jogo. Derrotar o Coruja, alcançar um Raelo ou pegar todos os troféus do Charada, nada disso chega perto da dificuldade de responder uma mensagem ou de, quem sabe, ir no mercado. Ou sei lá, pra você que não seja tão esquisito quanto eu, se sentar pra estudar sem ninguém estar te obrigando, ou terminar um projeto, ou até mesmo acordar cedo de manhã. Foi pensando nisso que eu cheguei a uma pergunta. Por que parar com isso é tão difícil? E por que eu ainda prefiro o jogo do que outras atividades? Bom, porque no jogo, quase sempre, o esforço é proporcional à recompensa. Você pode ser ruim, pode tiltar e pode perder, mas o sistema é bem claro. Se você jogar o suficiente, em algum momento você vai subir. Já na vida real, isso não funciona desse jeito. Você pode se esforçar pra caralho e continuar no mesmo lugar, o que faz muitas pessoas se frustrarem e continuar com esse hábito. Porque quando tudo aqui fora parece confuso, é muito mais fácil voltar para o único lugar onde você é minimamente bom e sabe como melhorar. Não porque o jogo é mais importante, mas porque ele é mais confortável. E agora, pra finalizar e fechar esse vídeo, eu não vou falar pra você desinstalar seus jogos, nem pra você ler 37 livros no ano ou tomar banho gelado e que essa vida real é melhor do que os videojogos. Porque isso não é verdade. O problema nunca foi jogar. O problema é que eu passei anos usando os jogos como desculpa pra não encarar o que eu tinha que encarar. E talvez isso sirva pra você. Não tem 5 passos, fórmula mágica ou moral da história. Só tem uma pergunta que eu aprendi a fazer na hora em que a vontade de jogar aparece. Toda vez que eu abro um jogo, eu penso, o que eu tô tentando evitar agora? E de qual sentimento ruim eu tô tentando fugir? O que anda me ajudando muito a diminuir a minha jogatina e conseguir focar mais nos meus projetos. Eu não parei de jogar e provavelmente acho que eu nunca vou. Mas pelo menos agora, quando eu abro um jogo, eu sei o que eu tô deixando de fazer. E isso já é mais do que eu tinha antes. E se você chegou até aqui e achou que esse vídeo foi útil, eu quero pedir que você deixe o like aí pra ajudar o parceiro aqui. Fale se esse vídeo te ajudou, se foi uma boa reflexão, porque isso aqui é um estilo experimental de vídeo. Eu, tô ainda descobrindo como eu vou fazer isso aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que sempre me acompanha aí. É nóis. Falou.